História de vida só no podcast. Pode com Jesus é inspiração. Glória a Deus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, mais uma vez no nosso podcast. Como sempre, nós sempre traz aqui uns convidados especial para contar um pouco a história de vida, o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado, as lutas, as provas. E eu creio que mais uma vez Deus vai nos surpreender através do seu servo, através da sua serva, que também foi convidado para estar conosco aqui no nosso podcast. E hoje não vai ser diferente, Com certeza a história de vida vai ser falado aqui e Deus vai agir e pessoas vão ser abençoadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, E hoje, a gente trouxemos aqui ele, o pastor Hélio Capelão e a pastora Edileuza Capelã também para estar junto conosco aqui, para habilitar mais ainda esse podcast, para trazer também aqui, se for possível, um pouco do testemunho também, que é importante, porque tem muitas vidas que precisam ouvir mais de Deus em nossas vidas, amém? Então, nesse exato momento, eu quero apresentar vocês aqui, povo de Deus. Tá aí ele, o pastor Hélio, ao lado aí a pastora Edileuza. Paz do Senhor, pastor Hélio. A paz do Senhor, boa tarde, povo de Deus, boa tarde, Márcio de Deus. Deus abençoe a todos na tarde, no sábado, abençoado. Então, a gente hoje é um motivo de alegria estar aqui nessa tarde participando desse podcast, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, irmão, Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, falar do amor e dos projetos que nós temos para a obra de Deus. Glória a Deus, pastora Edileuza, a paz do Senhor. A paz do Senhor, uma boa tarde. Glória a Deus, Deus é fiel. Estamos aqui, para mim é uma honra, participar também, falar um pouco, daquilo que Deus fez nas nossas vidas, que Deus ele é fiel. Amém? Amém, glória a Deus. E também está aqui o pastor Bruno, está aqui do nosso lado, não é isso? Glória a Deus, também veio aqui acompanhando em nome do Senhor Jesus. Para a gente é uma honra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Hélio, hoje nós vamos contar aqui um pouco a história de vida, História de vida aí do pastor Hélio, pastor Edileuza. E hoje a gente vai falar um pouco também, para iniciar, pastor Hélio, sobre o Vigilhão dos 318, que todo ano sempre está aí fazendo aí uns eventos, trazendo sempre aí uns pregadores, uns levitas, para fazer aquele momento abençoado, um momento de unção, um momento ali que desce a presença de Deus ali no Vigilhão, onde pessoas são restauradas, onde pessoas são renovadas pelo poder de Deus. E nada mais e nada menos para falar para nós sobre um pouco desse Vigilhão, ele mesmo, pastor Hélio, que é o presidente fundador aí do Vigilhão dos 318. Como foi aí o início aí, pastor Hélio, desse Vigilhão? Conta para nós aí. Glória a Deus, mais uma vez, é verdade, o Vigilhão 318 é um vigilhão que, graças a Deus, a gente tem um projeto aí desde 2011, na verdade surgiu em 2009, em 2011 a gente fizemos algo, e o que acontece? O Vigilhão 318, ele surgiu através de um projeto do povo que nos pedia ajuda, e eu comecei a falar com Deus, e dizer, Senhor, como é que a gente vai poder ajudar? Que era lá África, Moçambique, E aí a gente comecei a orar e de repente surgiu a ideia de criar o Vigilhão 318. Aí o que acontece? Só que quando a gente quando eu fui pesquisar algumas coisas, vi que tinha algumas coisas já também envolvidas 318. Mas eu disse, Senhor, se é um projeto do Senhor, o Senhor vai edificar, vai falar, não queremos prejudicar as pessoas, ninguém. Quem já tem os seus projetos, o mérito, aquilo que Deus deu. Eu acredito que quando Deus dá um projeto para uma pessoa, Ele dá as ferramentas, E a gente começou a trabalhar, e veio de lá 2011, depois chegou. Mas na verdade, a gente fizemos alguma vigília bem antes, 2016, que essa não foi registrada, mas a registrada realmente foi em 2019, bem antes da pandemia, que a gente fez a primeira vigília que foi filmada, que foi gravada, o primeiro Vigilhão dos 318. E agora está aí crescendo para a glória de Deus. E eu sei que tem muitos projetos ainda mais a ser realizado através do Vigilhão, Não vai ser só uma vigília, simples, temos uns projetos para que esse Vigilhão possa alcançar muitas vidas. Glória a Deus. O Vigilhão, pastor Hélio, ele é diferente assim, vamos dizer, não diferente, tipo a vigília, Quem faz uma vigília, na igreja, ali um grupo de irmãos se reúne e faz aquela vigília. Já o Vigilhão já está dizendo uma coisa mais grande, No caso já vem mais
convidados, né, para estar participando. Conta mais um pouquinho para nós, assim, um pouco só da diferença para nós. Porque o vigilhão é o seguinte, né? Ele traz a gente não só, como eu disse, não vamos trabalhar. Nós tivemos mais de 180 pessoas trabalhando nos primeiros vigilhão. Tivemos algumas dificuldades, mas a gente conseguiu vencer, pastor Márcio. Mas o que acontece? A vigília de igreja são as vigílias ali do pessoal mais local, do pessoal mais da igreja, né? Quando se faz na igreja, e nós temos uma visão abrangente de mais pessoas vindo de outro estado, como os pregadores, como os levitas, cantores, né? E como também a gente abençoar vidas, porque nessa vigília a gente tem um projeto que é a gente arrecadar 1 quilo de alimento para fazer cesta básica para ajudar as pessoas mais carentes. Também temos a questão além desse vigilante abranger essas pessoas, nós temos um projeto de crescimento para que ele possa ir em outros lugares, em outros estados também, acontecer, se possível, extensões de vigilhões dos 318. Como nós já fizemos em Sobral, né, em Caioca, fizemos ali em Horizonte, já fizemos aqui fora de Fortaleza, já fizemos vigílias fora de Fortaleza, da capital, no caso onde começou todo esse trabalho do vigilhão. E temos projetos que eu creio que Deus vai abençoar para enriquecer, para a gente conseguir financeiramente expandir mais ainda o Vigilhão 318. Glória a Deus. Falar em Vigilhão dos 318, pastora Edileuza começou a participar já quando, pastora Edileuza, assim, do Vigilhão dos 318, a primeira vez que a senhora começou a participar? A senhora lembra? Assim, não, assim, lembrar assim bem, eu não lembro não. Eu lembro de uma vez que o pastor Hélio estava com uma vigília marcada, né? A vigília marcada para nós realizar ali na Sabiaguaba, né? E ali a gente foi fazer aquela vigília, a gente fomos, e ali ele falava para mim, porque o louvor do vigilhão é dele, a voz é dele, a letra é dele, e a voz é minha, certo? E ali nós estávamos naquele vigilhão ali na Sabiaguaba, e ali ele falou no meu ouvido, louva o louvor do vigilhão. Olha aí. Aí eu tentei e a banda não acompanhou, sabe? Aí Jesus, e eu tava passando uma prova, uma peleja. Meu Deus. E ali eu fiquei naquela, né? Mas eu tenho fé em Deus que a próxima vigília a gente vai trazer ele gravado. A gente vai trazer. Então ali eu decretei, né? E para a honra e a glória do Senhor, Deus concedeu a honra do Senhor sobre as nossas vidas. E hoje o louvor tá aí, né? Para a glória de Deus. Mas isso foi, eu lembro que a gente passou por isso. Nós estávamos na vigília, aonde 2022, pronto, tá aí, 2022, a vigília que a gente fez na Sabiaguaba. Pronto, foi a primeira vigília que eu participei, e aonde o pastor Hélio chegou para mim e falou assim, louva com a banda o louvor do vigilhão. Aí eu vou tentar, e eu tentei, se vê lá na filmagem, eu tentei, louvei. Alguém acompanhou, mas só que aonde nós chegava, quando a gente chegava, o pastor Hélio disse, louva o louvor do vigilhão, e ele tinha aquela, sabe? E a vontade de ouvir aquele, sabe, aquele louvor, e eu ficava vendo assim, eu olhava, e eu dizia assim, Senhor, e eu tentava, de todos os jeitos eu olhava, eu dizia, mas só que quando a banda não, todo mundo botava dificuldade. Meu Deus. Tinha um impedimento ali, sabe? E o povo botava dificuldade, e aquilo dali foi, sabe, gerando em mim, no meu coração, uma fé, uma certeza e uma confiança. Eita, que a gente ia, né, gravar o louvor do vigilhão. E Jesus, nesse ano, né, o Senhor fez, para a glória de Deus. Aí gravou o louvor oficial, 2024, né? 2024 é o louvor foi oficial gravado. do Vigilhão dos 318. Videoclipe tem no vídeo. Onde ele conta o louvor, aliás, ele conta já um pouco a história do Vigilhão, né? Exatamente, Pronto, povo de Deus. Para você que não está entendendo, a pastora Edileuza é levita também, louva ao Senhor Jesus. E aí ela gravou, fez um videoclipe, não é isso também? Do Vigilhão dos 318. Como é que tá lá no YouTube, para quem quiser procurar, pastor? Tá desse jeito mesmo? Louvor Vigilhão 318? Videoclipe do louvor oficial do Vigilhão 318. Aí quando acessar lá, vai ver lá a pastora Edileuza louvando. Pastora Edileuza louvando, né? Pronto, tá aí. Ela Então, louvou, foi uma luta, tá. não foi, pastora Edileuza? uma luta, eu tava numa peleja, e antes de eu ir pra gravadora, eu tava enferma, eu passei 3 dias enferma. Meu Deus.
3 dias enferma, uma febre, uma dor na nuca da cabeça, e eu, Senhor, o que tu quer de mim? Tudo era impedimento. Impedimento. Né? E aí, e sem contar que eu não fui, a gravadora tinha um dia marcado da gente ir, né, era, pastor? De um dia marcado, e a gente não foi, por umas 3 vezes, a gente não foi. Aí o que é que eu fiz? Quando eu sair daqui, eu vou ao monte, vou orar a Deus, vou consagrar isso aí, e aí eu volto lá. Então, eu consagrei, eu fui pro monte, consagrei, apresentei ao Senhor, e ali eu desci quando eu fui pra gravadora. E o nome do Senhor foi glorificado, e está aí, para a honra e a glória do Senhor. Deus, ele é fiel e ele honra mesmo. E eu tava nessa data aí, eu lembro que eu tava passando por umas perdas, sabe? Umas perdas a qual uma luta que o Senhor me permitiu, porque a gente não esquece, né? Quem quer perder um parente? Quem quer perder um parente? Quem quer perder ninguém quer. Mas só que Deus, ele me levantou, então foi uma grande experiência. Eu jamais pensava em louvar. Eu sempre louvei na igreja, sempre gostei de louvar, de estar ali junto com os irmãos, mas assim, para a gravadora eu sempre enjeitei, eu nunca quis. Mas eu ver, quando eu vi o pastor Hélio lutando ali, pelo aquele louvor do vigilhão, a peleja dele, a luta naquela vigília ali, pronto, ali foi, sabe, a gota d'água, aonde o Senhor despertou em mim a fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera, né? Para você que está aí do outro lado, tem colocado algo diante do Senhor e você acha que já não tem mais jeito, então olha, persevere, continue na perseverança, porque Deus, ele é fiel. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Glória a Deus. Mas foi uma peleja, não foi, pastora Adileuza? Assim, tipo, o pastor, ele procurou um, procurou outro para tentar gravar e nada, não conseguia. Aí foi onde a senhora, usando a fé, disse assim, rapaz, esse louvor vai sair. Vamos gravar. E não saiu só o louvor, saiu também logo o videoclipe junto, o videoclipe. Né? E eu louvo a Deus por isso, porque o pastor Hélio, eu olhava assim para ele sempre, nós assim, nas vigílias que a gente ia para alguma vigília numa igreja, chegava aí, ele dizia assim, louvo o louvor do vigilhão. Eu me lembro, Deus me tá trazendo aqui a minha memória, que eu lembro que eu estava escalada para um culto de avivamento, lá dentro de um lugar, numa localidade, numa comunidade. E ele me acompanhou. Quando eu chegava, as pessoas me chamavam para louvar, e ali ele chegou nos meus ouvidos, eu estava ensaiando o louvor que eu ia louvar. Ele chegou perto de mim, na banda que eu estava ensaiando, aí disse assim, louva o louvor do vigilhão. Aí o rapaz disse assim, não consigo pegar. Não consigo pegar. Me deu logo uma gastura ali, quando o rapaz disse que não conseguia pegar. Aí eu disse assim, pera ainda, fica na paz aí que o Senhor está preparando algo grande para nós. Deixa Deus ser Deus. Tá vendo aí? Então tá aí, povo de Deus. Foi uma luta, mas aí conseguiu. E hoje eu tô ouvindo aqui, o louvor aqui, viu? Tô vigilhando os 318. Aí todo ano, pastor Hélio, tem um vigilhão, todo ano, né? Sempre acontece em lugares diferentes, não é isso? A gente tava em 2019, conseguimos fazer 4, né? Depois que entrou a pandemia, em 2020, né? A gente tinha marcado 2 para fazer. Nenhum saiu, nem 2020, nem 2021. Foi sair 2022. Já porque naquele tempo estava fechado, né? Era o período que o governador fechava e tinha aqueles problemas por causa da doença que estava. Aí o que acontece? Tudo, você que está escutando aí nessa tarde, tudo vai ter uma luta, vai ter uma prova. Uma das coisas que a gente não pode é desistir. Eu falei com bandas, pessoas de bandas até que são bandas conhecidas, cantores também, mas eles mandam pra mim que eu vou ouvir, eu vou dar a voz e vou cantar. Só que as pessoas nunca dão. Tem várias pessoas, né? Eu tinha a letra. Esse louvor nós fizemos ele na última, primeira vez, uma cantora lá do Forquilha, que é da minha cidade, a Maciel. Ela começou. Eu disse pra ela assim, vamos fazer um louvor. A gente sentou, começamos a escrever, daí saiu. Só que ela disse, eu não posso gravar porque a minha gravadora não vai dar, porque ela é louvor, ela é levita e também ela é compositora, tem várias músicas. E aí ela mandou a letra pra mim, a gente já ajeitou alguns detalhes, e aí agora a dificuldade dava pra gente poder gravar, né? Uma pessoa que pegasse a voz dessa voz
Eu passei para várias pessoas, não foi nenhuma, não, duas. Se eu não lembro, assim, umas 12 pessoas ou mais, 12 levitas. Mas E a levita de casa, bem pertinho, vendo a luta ali, a batalha, e disse: deixa acontecer. Deixa acontecer, Jesus, que vai chegar a minha vez, né? Aí foi pra lá, foi pra lá, e quando chegou, mano, de lado, né? Já tinha a levita só esperando. Aí um dia a gente tava na mesa, eu, ele e a minha filha. Aí a gente tava na mesa e a gente, do nada, a gente começou a ensaiar. Eu e a minha menina. Começamos a ensaiar. Aí a minha menina falou: mãe, louva assim. Aí eu já tava com ele todo em mente. E foi assim, quando é de Deus, a gente pega rápido, né? Aí a minha menina começou a dizer: mãe, louva ele assim que dá certo. Aí eu disse assim: não, eu vou louvar do jeito que Deus me ensinou. Do jeito que Deus me deu aqui a estratégia, eu vou louvar aqui, desse jeito. E assim vai dar certo. E para a honra e a glória do Senhor. E também, aí lá eu já tinha uns que... Teve uma vez que eu passei por uma depressão, sabe? Eu perdi, o Senhor permitiu eu passar por uma perda de uma irmã minha, um acidente de moto. E eu tinha um louvor que eu me acordei às 3 da manhã. Eu estava passando essa perda, né? Assim, não querendo saber, por conta que era a única irmã que louvava comigo, era a única irmã que a gente ia para as orações, sabe? Era a única irmã que eu tinha, assim, mais próxima, né? E ali o Senhor levou minha única irmã, porque de um ano o Senhor me provou de um jeito que, assim, foi uma experiência. Eu não tinha, assim, essa dedicação ao Evangelho, às coisas de Deus, como hoje eu tenho, porque precisou o Senhor tratar comigo. Como foi que o Senhor tratou comigo? Nas perda de pai, né? Cuidei do meu pai com câncer, cuidei da minha mãe. Quando meu pai fez 1 ano do meu pai, aí veio a minha mãe. Aí da minha mãe, veio o meu irmão, do meu irmão a minha irmã. No acidente. Então foi tudo 1 ano, sabe? Terminava um, entrava no outro. Então eu passei por uma forte depressão. Aí numa madrugada, o Senhor disse assim, eu já não tinha mais gosto de viver, sabe? Ali, aquele espírito opressor me oprimindo. E quando foi uma madrugada, 3 da madrugada, eu me lembro, foi a experiência que eu tive. Quando desceu aquele ser e disse assim: olha, você vai louvar. E o louvor, e me deu um louvor que ele é muito conhecido. Esse louvor é da Shirley Cavalhares, né? Que esse louvor, aí eu disse assim, eu falei pro Senhor: mas meu Deus, eu não tenho mais. Eu olhava assim pra minha vida, eu não tinha gosto, porque eu dizia: meu pai, não tenho mais, minha mãe, meu Deus. E ali ficou, sabe, ali o inimigo querendo oprimir, trabalhando na mente, né? Mas não, deixa que Deus já estava trabalhando comigo, Deus já estava me tratando, né, pra me despertar para uma obra que a qual eu tenho hoje, aonde, sabe, quando chega muitas pessoas depressivas perto de mim, e o nome do Senhor é glorificado através da minha vida, né, devido ao testemunho, para a honra e a glória do Senhor, né? E ali, quando Deus, quando aquele anjo disse assim: ó, você vai. Aí eu lembro, foi na Casa da Bíblia. Nessa época tinha aqueles vendedor que eles andavam, né? Eles vendiam, aí eles botavam o fone no ouvido da gente pra gente escutar qual era o louvor, pra gente comprar o CD, né? Pronto. Nessa época aí foi uma experiência tão grande, há 20 anos atrás, né? Foi uma experiência tão grande que quando eu cheguei na Casa da Bíblia, não, eu quero esse louvor, eu quero esse louvor. E pra mim achar esse louvor, sem saber, aí o louvor da Shirley, um louvor da Shirley, pra chegar até aqui. Conheço. Muitas lágrimas chorei, quantas noites acordadas, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas segui nas orações. Em segredo com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Aí quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto pra chegar até aqui. Aí, glória. Deus é tão fiel que eu fiz o cover, né? Fiz ele, o da Aline Barros, da Rose Nascimento
e da Alice Maciel. E tá aí, também tá aí nas Tá plataformas. onde todo esse louvor que a irmã Nas gravou? plataformas aí. É no canal do YouTube No dos canal do 318? YouTube. canal do YouTube Exatamente. Qual é o dos canal, 318. pastor Hélio? É o Pastor Hélio, Presidente 318. Pronto, tá aí. É, isso aí. Aí vai Esses ouvir, daí estão aí, tem os estão tudo louvor aí. lá, né? Que a Tem irmã os gravou. louvor lá, Então couve, tá né? aí. Então o povo de Deus tá aí, como você acabou de ouvir. É uma luta, mas teve vitória, né, irmã? Teve. Teve vitória. Graças a Deus. E o nome do Senhor foi glorificado e até hoje. Para honra e para a glória do Senhor. Assim, muitos assim. Deus tem pessoas... levantou a senhora para levantar também mais pessoas aí que precisam, né, irmã? Sim, com Tá vendo aí certeza. como é que Deus faz, né? Ô, glória. Sim, continua, minha irmã. Precisou eu passar por isso, né? Porque assim, Deus ele tem a forma de trabalhar com vaso. Muitas das vezes a gente não, sabe? A gente não entende porque tá numa prova. Às vezes você tem tudo. Você tem um ciclo de amizade perfeito. Você tem tudo, não falta nada para você ter uma vida financeira abençoada. Sabe? Você pode ir para onde você quiser, fazer o que você quiser. Mas se você não tiver Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, se você não tiver, né, o coração voltado 100% para Deus, você pode ter de um tudo, mas olha, se torna vazio, porque o homem, ele é vazio, o homem sem Deus nada é. Então eu louvo a Deus porque Deus, ele trabalhou de uma forma tão especial que hoje eu sou grata. A minha gratidão por Deus é tão grande. E assim, o ciclo de amizade que Deus coloca são pessoas que têm a fé igual a minha, que eu creio. Não, eu creio que isso vai dar certo aqui. Vamos tentar aqui. Então a gente vai lutar, pelejar e Deus vai dar vitória e Deus vai dar crescimento naquilo ali. Às vezes tem pastor hoje, tem levita, tem pessoas que já parou na caminhada, porque assim, não, eu tentei, busquei, fiz, mas só que ainda o Senhor ainda não deu a última palavra. A última palavra quem dá é o Senhor. Então você tem que esperar, crer e acreditar, confiar que Deus está no controle da sua situação. Então não desanime, não pare, né? O segredo é perseverar até o fim. O Senhor diz: eis que cedo venho, darei o galardão a cada um segundo as suas obras. Se você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. Mas se plantar na carne, vai colher na carne. Então assim, olha, medita. Livro de Josué primeiro, eu louvo a Deus, porque ele diz assim, ó, medita, né, que esse livro nunca saia da tua boca, né? Medita nele de dia e de noite, né? E tenha o cuidado. Quando o Senhor diz isso, ele está me orientando, eu e você. Se você ler e examinar as escrituras, você tem palavra de vida, palavra que liberta, e o Senhor, ele vai te fazer bem sucedido. Então, olha, as portas se abrem, não tem porta fechada. Para quem serve a Deus fielmente, de espírito em verdade, sabe que assim, o sobrenatural, nós vivemos na terra, tá certo? A gente tem que correr atrás, mas quando você se dedica mesmo, que busca o Senhor de espírito em verdade, o Senhor, ele vai testificar da tua fé, ele vai te chamar e vai dizer assim, vinde, né? Então, olha, entrega. O Senhor diz, ó, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Teus projetos, teus segredos, teus negócios, tudo que tu confiar na mão do Senhor, ele vai fazer, porque ele é fiel. Glória. Aleluia. Tá aí, povo de Deus. Pastor Edileus aí, aproveitou aí, né, e trouxe essa mensagem linda, abençoada aí, porque tem coisas, irmão, que acontecem na nossa vida, que é o de repente de Deus, né? De repente de Deus. E ela trouxe aí uma mensagem muito forte e eu creio que você pegou, né? Se você não pegou, volta um pouquinho aí o vídeo e você vai entender o mistério de Deus. Pastor Hélio, passando aqui, o Instituto 318. Mas antes, deixa eu só finalizar aqui o vigilhão. Vai ter vigilhão ainda esse ano, pastor Hélio? Vai, nós estamos programando aqui o vigilhão para agora, julho, né? Ou agosto. Então, dependendo de ajuste de algumas pessoas, como pregadores e os cantores, né? Provavelmente vai ser onde, pastor? Lá no Candidazinho, Jardim Fluminense, lá na Conde de Castro, no ginásio, que a gente está organizando, preparando para fazer a grande vigilhão do ano 2025. Então o povo de Deus de lá já pode estar se preparando aí, que já provavelmente... pode estar se preparando, né? que provavelmente ou julho ou agosto a vigília vai... Ainda não tem a data definida, está entre agosto ou julho. Vamos ver a pastora Edileus cantando lá o louvor, né? Vamos ver o pastor Não Edileus cantando louvor, né? vigilhão, cantando outros, vai ter outras pessoas. Só para mim só corrigir aqui, que certo. Eu falei na hora que estava aqui falando sobre
como nós começamos a fazer o hino do Vigilão 318, quando Deus deu. O nome da pessoa não é Alice Maciel. Alice Maciel é a cantora, né? Que a gente é Adriana Maciel, porque tem um nome parecido nela. Ela é da Igreja Batista, lá de Forquilha. Também ela é cantora e compositora. Ela tem vários hinos. Desde já eu quero também mandar um abraço para ela, né? Ela que também esteve aqui no nosso Vigilão. Ela cantou em 2019 no Vigilão da Sabiaguaba. Foi daí que a gente eu consegui falar isso. Vamos dar uma letra, vamos fazer um louvor. E eu, junto com ela, a gente fez esse louvor. Ela disse assim: pode gravar, pode registrar no nome do Vigilão 318 e o louvor é seu, é da sua vigília. Então, para a glória de Deus, assim, tem uma dificuldade, tem luta. Pessoas não vão acreditar no chamado da gente, pessoas vão... Eu lembro que em 2012, só para nós botar essa pauta aqui de vigilhão, em 2012 eu fui convidado para ir para Brasília ali. E aí quando eu fui para Brasília, o meu sentido foi o seguinte: era de morar em Brasília. Tanto que eu vendi tudo aqui em Fortaleza e fui para Brasília. Eu passei lá em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília lá, eu fui com entre Brasília e Goiás. Eu fui com uma oportunidade também de estar... no meu coração, eu não queria estar mais nem aqui. Era lá em Brasília. Então, quando eu cheguei lá, Deus começou a trabalhar, a gente foi visitar outras igrejas, fui pregar em outras igrejas, e uma profetisa lá disse assim para mim: tu só veio aqui em uma missão, vai ser poucos dias que tu vai passar aqui. No meu pensar é até o resto da vida. Então ela disse assim: vai ser no máximo 2 a 3 meses, de 90 dias. Aí eu disse amém. E realmente cumpriu a profecia. Ela disse: tu vai ter que voltar pro teu estado, vai ter que ir lá. Nesse tempo aí eu não tinha nem a visão de vigília ainda. Tinha em mente, mas não não tinha visão de vigília. Em 2012 não tinha visão do que ia acontecer. Ela disse assim: tudo vai começar lá, para depois soprar aquilo que Deus tem contigo. Aí eu disse: mas Senhor, eu vim para um estado, vim para cá, para Brasília, vim numa oportunidade de ficar aqui, a oportunidade era boa. Deus disse: tu vai ter uma experiência aqui. Realmente eu passei por essa experiência. E ela disse assim: tu vai voltar para o mesmo lugar, tu vai ter que conviver com as mesmas pessoas, porque as pessoas, se o teu ministério for levantado aqui e depois expandir, algumas pessoas que estão lá não vão acreditar. Tu tem que voltar para poder começar de lá. Eu disse: eu resisti muito, passei uma resistência grande com Deus, né? Lutei, teve um momento que eu falava com Deus e dizia: Senhor, para Fortaleza eu não volto mais, nem para Sobral, que no caso nem Forquilha é a minha cidade. E Deus criou toda a situação. Vim de avião, voltei. Tanto quando eu voltei para cá, depois de 90 dias, eu disse: eu nem em Fortaleza eu piso. Quando eu desci aqui no aeroporto de Fortaleza, o que aconteceu? Eu peguei o ônibus e fui direto para Sobral. Aí para Forquilha, para Sobral, Forquilha, terra da minha família, né, dos meus pais. Quando eu cheguei lá, eu disse assim: aqui que eu vou ficar. Deus criou, eu fiquei mais um mês lá, criou situação, fez coisas, eu relutando, disse: para Fortaleza eu não volto, eu posso ir para qualquer lugar do estado do nosso Brasil, no Ceará, mais menos Fortaleza. Deus me jogou no mesmo lugar, começou tudo no mesmo lugar, e para a glória de Deus, agora algumas pessoas que não acreditavam em algum, agora estão passando a acreditar, estão passando a ver o que está acontecendo, porque o projeto não é da gente, o projeto é de Deus, gente. Então, mais luta a gente vai passar, provação vai passar. Tem pessoas que vai estar do nosso lado, vai dizer que já está conosco, mas realmente na hora da dificuldade ou da luta vão se afastar. Mas hoje eu glorifico a Deus, porque eu tinha mais de 180 pessoas no Vigilhão. Deus tirou um bocado de gente. Foi até a época que eu também cheguei a conhecer o Maninho, né, que partiu pro senhor, Pastor Francisco, né? Depois conhecemos, aí comecei a fazer o programa na rádio, depois conheci o Pastor Marcos, que hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, amém, pastor. Pastor, e agora vamos aqui passar pro Instituto, né, a qual foi fundado aí o Instituto 318, é por isso que hoje tem o pastor Hélio Capelão e pastor Edileuza Capelão, né? Começou aí, você fez uns cursos, né? Se tornou aí um instrutor, aí criou um instituto e hoje ele está aí, né? O Instituto 318. Conta para nós como é que funciona aí o Instituto 318, pastor. Pronto, aí quando às vezes até as pessoas às vezes perguntam se a gente é de outra instituição, eu disse: não, a gente tem uma instituição, né? Mas aquilo que Deus deu. Então, como eu fui fazendo algumas coisas e acompanhando algumas igrejas que a gente sempre vai pregar ou vai dar estudo, então eu vi algumas necessidades de algumas pessoas. Então, como eu disse, eu já fiz curso, como o pastor já falou, né? Fiz curso pelo Instituto Unicast. Eu estou estudando para outra instituição ainda, que vai ser necessário.
para que essa instituição ela venha crescer e melhorar muito o trabalho que a gente quer fazer. Porque eu vi a dificuldade aqui, principalmente no Ceará. Não é só no Ceará, porque mudaram algumas coisas, né? Mudou algum governador, mudou algumas coisas e eles mudaram algumas legendas para entrar em presídio, entrar em hospital. E eu vi que também um curso de capelania e juiz de paz hoje, algumas instituições se torna um pouco caro. Tem pessoas que não têm condições ainda de pagar, se tornar um capelão, juiz de paz eclesiástico. Então o que acontece? Aí eu disse, se eu tenho um vigilhão, eu posso criar instituto e vigilhão. Então nós criamos o Instituto 318 para poder aprimorar algumas pessoas, o ministério de pessoas, né? E eu estou lutando aqui para que o ano que vem, nesse ano ainda, no ano que vem, haja algumas mudanças e melhore ainda mais a nossa instituição, para nós ter cursos, vários outros cursos, né? Como a gente já deu curso de obreiro aprovado, curso de escatologia, e seminário a igreja que cresce, algumas coisas. Então a gente vai trazer mais alguns professores para ensinar também na instituição. Eu tenho um projeto para que essa instituição ela cresça, para que as pessoas, muita gente seja abençoada. A gente até a blusa aqui, nós temos uma blusa de capelania que a gente adotou, né? E tem outras fardas que a gente está tentando, vamos fazer outra fardamento diferente para as mulheres, para os homens. E o que acontece, pastor Márcio? Então, é uma dificuldade grande. Quando começou a instituição, teve muita dificuldade, agora já está deu mais uma acalmada, mas porque, como eu disse para você, tem mais pessoas que às vezes querem nos ajudar, mas tem um interesse. Algumas têm interesse de alguma coisa. Quando vê que a coisa não é do jeito que é, às vezes não se afasta e não quer. Some, né? Some. E outras que vêm já vem logo de frente, quer bater logo e diz, quer estimular a pessoa para que você não E atrapalha, não pare. Teve muito atrapalho aí? Já bastante. Eu tive ligação de muitas pessoas de outros lugares. Que isso não vai dar certo, que você vai ter problema e tal. E eu disse, aí eu olho para algumas outras pessoas, eu disse todas elas, a história de estão com a Unicast, como outras que eu conheço, outros pastores, todas elas no começo tiveram dificuldade. Com certeza. E ele disse, não foi da noite do dia que eu cheguei aonde cheguei. Jamais. Passei tem uns que falaram que passaram até necessidade, outros passaram fome para conseguir chegar aonde chegou. Na época, uns que mais para trás que eles começaram, a dificuldade era maior porque não tinha o que hoje tem, né? Porque eles tinham as mais antigas, né? Que já tem muito tempo, naquele tempo tinha que dar uma aula, podia dar uma aula só mais presencial. Hoje não. Hoje já tem plataforma que você pode dar um curso e lá já sai o certificado. Então melhorou, a gente está num patamar bem melhor, né? Só requer a gente ter mais uma organização para que se possa ser feito o que deve ser uma instituição funcionar como deve ter. O pastor Bruno está aqui, né? O pastor Bruno está aqui do nosso lado aqui também. Tá o Bispo Bruno Soares aí, ó. É o Bispo Bruno, né? Soares, da Igreja Pentecostal do Poder de Deus, o milagre não cessou. Me acompanhando aí, né? O pastor Ed, o pastor Edileuza. Aí eu me lembrei o pastor Ed falando aí sobre as pessoas, né? Eu me lembrei aqui, eu acho que o pastor Bruno também já passou por essas lutas. Sempre tem o ditado que diz que os grandes querem derrubar os pequenos, né, irmão? Eu acredito que o pastor Bruno já passou por essa luta também, porque sempre alguém, né, os ministérios, sempre é o ministério que a gente fala assim, né, ministério maior, ministério grande, muitas vezes eles querem que os pequeninos alcancem, né, ali a meta, né? Isso acontece muito, não só com instituição, com projeto, mas até com ministério também, com igrejas, né? E aí o pastor Hélio falando sobre, né, alguns atrapalhos, eu me lembrei que acontece muito isso, pastor Hélio, viu? As outras instituições maiores que já se levantaram, como diz, já estão com seus patamares onde eles alcançaram, eles vão fazer de tudo para aquela pessoa não alcançar. Por quê? Porque eles dizem assim, tipo assim, se crescer é uma concorrência, né? E aí vão fazer de tudo para tentar barrar. Até mesmo ministério é assim, varão. Também com a igreja é desse jeito. É verdade, viu? A gente sabe disso, O povo, a gente sabe disso, que a dificuldade é em todo canto, não é só aqui em outros estados. O que acontece? Porque os que estão lá em cima, que já conseguiram o seu objetivo, já tem um patamar onde já está tudo estruturado, né? Porque tudo que a gente vai fazer requer uma estrutura. Se você é um pastor, ou se você é um líder,
Você tem que pegar essa. As pessoas às vezes dizem assim, eu quero ser pastor, e um pastor não é da noite por dia, não é? Ele tem que ter a estrutura emocional, a estrutura física, a estrutura mental, porque como é que eu vou pastorear uma igreja ou pastorear a gente se eu não tenho a própria palavra fala, né, que o homem para ser um presbítero, né, falar de presbítero, diácono, ele precisa dominar a sua casa, dominar os seus filhos. Então começa de dentro de casa. Então se eu não tenho um equilíbrio emocional para que eu possa liderar pessoas, o meu ministério ele não vai alavancar, porque eu tenho que ter uma experiência de vidas, eu tenho que aprender com outras pessoas, então eu tenho que estar disposto a aprender. Eu ainda hoje vivo aprendendo, nasci na fé, vivo na fé para a glória de Deus. Meus avós foram pastores, o meu pai já esteve na igreja, tudo. Tem um primo, tem gente, tio que são pastores, que são líderes da nossa família. Tem uma linhagem de pessoas que pastoreado. O que acontece? Então, mas tudo isso, às vezes até pessoas que da própria família nossa, às vezes querem nos parar. Glória a Deus. Tava falando aqui, é o bispo, né? Bispo Bruno Soares aí. Bispo Bruno Soares tá aqui do meu lado aqui. Eu tava falando esse assunto, não é verdade, né, pastor? Sempre verdade. Acontece isso, né? Sim. Sempre vem os grandes, né? Para tentar entristecer. O senhor já passou por isso, pastor? Pode falar aí, viu? Sim, com certeza. Boa tarde a todo o povo de Deus que nos acompanha, né? É um motivo de honra, né, estar aqui no podcast, né? Nosso pastor querido, pastor Márcio, pastor Hélio, pastor Edileuza. Nós estamos todos aqui, né, para falar um pouco das experiências que a gente tive, né? E é isso aí, pastor, né? Não tem sido fácil, né, a obra de Deus, né? O próprio Senhor, quando ele vai falar ali em Mateus das bem-aventuranças, né? E ali ele deixa bem claro, né, que nós vamos sofrer perseguição, calúnia, né, mas se a gente suportar grande vai ser o galardão, né? Verdade. E é essa experiência que a gente passa como pastor, né? E tem um passado, né, também de alguma forma lá nós também tem projetos assim de ação solitária, né, que a gente dá sopão, distribui, né, e ajuda, né, a comunidade de alguma forma, né, e tem aprendido, né, com muitas pessoas ali dentro da comunidade onde eu sou pastor presidente local da Igreja do Poder de Deus, e tenho acompanhado também o projeto do pastor Hélio, né, e da pastora Edileuza, né, que é um vigilhão onde traz muitos benefícios também para muitas pessoas que ao longo da caminhada, né, que estão desviadas, longe de Deus, volta através desses vigilhão, né? Então sou muito grato por essa oportunidade e também falando um pouco dos trabalhos que nós exercemos lá na igreja de evangelismo, né? Eu e a minha esposa, né, a missionária Deusilene, e alguns amados irmãos que estão ali sempre conosco naquele ministério, né, onde nós fazemos campanha e muitas vidas, muitos milagres, né? Através do poder de Deus, muitas vidas têm conseguido se libertar da droga, né? E Deus tem feito a obra, né? Então, sou muito grato por essa oportunidade e quero dizer para você, amado ouvinte que está aí, não desista dos seus projetos, porque até mesmo quando Davi foi ser escolhido, ali ninguém concordou com aquela unção, né? Mas como Deus escolhe, ele se responsabiliza. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, Jesus, aleluia. Tá aí. Aproveitei aqui essa oportunidade que nós estávamos falando um pouco aí. E quem está aqui é o pastor, né, é o bispo, e ele também, né, claro que eu tinha que colocar ele também para trazer aí a sua opinião, né, falar um pouco também aí dos projetos. E é desse jeito, irmão. Mas o que nós temos para dizer, pastor Hélio, continua firme, homem, continua firme, fé. Como diz a pastora Edileuza, sem fé não dá para fazer nada, né, pastor? Tem que ter a fé. Tem que ter a fé, pastor Hélio. Vai acontecer muito isso. Todos esses institutos, escola, colégio, faculdade, todos eles passaram uma guerra grande para chegar onde chegou. Infelizmente, pastor Hélio, que a gente vê hoje é o seguinte: se Deus, né? Se Deus não, porque Deus vai ter que tirar esse sempre do meio, viu, irmão? Acontece o seguinte: Deus ele vai te honrar, amém? O que é que vai acontecer, varão? O que é que você tem que fazer? Quando Deus te honrar, faça diferente desses outros aí. Tá certo? Porque vai chegar o tempo da honra, viu? Aí você vai fazer o seguinte: lembra da luta que você passou, lembra das provas, do não, né? Sempre os não vêm, lembra das dificuldades. E quando você vê alguém lá começando, se você puder dar um apoio e dizer, ó, de onde eu comecei, eu sei que não é fácil.
Você vai lá, dá aquele apoio e ajuda aquela instituição ou instituição, a escola, não sei. Isso pode acontecer futuramente, pode ser até um alerta de Deus para a sua vida, para que isso aconteça e você faça diferente. Porque tem muitos aí hoje que começou que nem você, sabe? Aí tá lá e esqueceu de onde começou. Então Deus vai fazer isso aí, vai tá lembrando você de agora, né? Porque por mais que uns dias assim, mas é simples, é pequeno, mas as coisas pequenas Deus torna grande, tá certo? Então Verdade. se prepara, porque vai chegar um dia que Deus vai te honrar e aí você vai lembrar, começando agora eu vou rir. Não, vou rir não, vou ajudar, né, irmão? Vou levantar ali, vamos lá, dá força. É assim que funcionam as coisas, tá bom? Então a humildade sempre, é o que eu sempre falo aqui para os colegas meus, ter humildade sempre. Nunca perca a humildade. Amém? Amém. Glória a Deus. É verdade. E o Instituto tá aí, né? O Instituto tá aí, estamos continuando, estamos organizando aqui mais outras coisas que a gente vai dar outros cursos aí. Já estamos aprimorando e eu creio que Deus ele está dando a vitória para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sim, pastor Ed, vamos lá. Aí sobre o Instituto, tá tendo as aulas ainda? Tá, a gente está se organizando para dar próximos passos aí, né? Agora aí, esse mês, abril, nós estamos entrando no maio, né? Nós vamos dar o curso de capelania Juiz de Paz de novo, vamos dar continuidade aí. Não pode parar, nós não podemos parar porque a obra de Deus necessita, pessoas nos procuram para que a gente possa estar aí fazendo os cursos de capelania Juiz de Paz. Isso. Amém? São quantos cursos ao todo que você faz durante as aulas? São 4 videoaulas. Os capelania Juiz de Paz é 4 videoaulas, né? A gente dá 4 videoaulas. São apostilhas, né, em PDF, quem quiser imprimir pode fazer. E onde acontece o curso? Aí a gente está fazendo lá nós temos no YouTube, né? O Instituto online, né? É isso? online. O Pronto. curso é online. Quem quiser, aí vai lá, se inscreve, fala com a gente. Lá no YouTube tem Instituto 318. Só pesquisar, tem o nosso zap lá. Você fala com a gente. E o zap, qual é? O WhatsApp nós temos a DDD 85, aí 991 11 9693. Esse é o meu WhatsApp. Que você pode falar conosco, que a gente pode estar adquirindo o curso de capelania e Juiz de Paz Eclesiástica. Inclusive aí nós vamos aprimorar aí, né? Que a gente tem que fazer o site, vamos organizar o site para que a gente possa estar mandando pro povo Mas também. já tem Instagram, já tem Facebook, Tem Instagram, já tem Facebook, YouTube, né? tem YouTube, Pronto. tem tudo, tá tudo aí, Instagram, tudo é Instituto 318, é bem fácil, tanto no Instagram, tanto no YouTube, tanto no Facebook também. Tem Instituto uma rádio 318. também? Tem a Rádio Gosto 318 oficial, né? Olha Nós aí. temos aí 24 horas no ar. Nós Tem fazemos programação, o programa, qual os programas? todas quarta-feira, meio-dia, 14 horas, comigo, a pastora Adileuza. E a gente também estamos organizando para melhorar, para a gente passar pelo o Instagram da rádio, né? Que é Rádio Gosto 318 Oficial. Temos também o Instagram e você pode seguir nós lá. Segue nós, nos ajude aí a nós crescer. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Edio, só para a gente já estar encerrando um pouco aqui sobre o Instituto. Então o projeto já está acontecendo já há muito tempo, já está com mais de um ano já o Instituto? O Instituto está com mais de um ano, foi em 2023, né? Nós estamos em 2025, já está. Se tem assim mais ou menos quantos alunos já foram já? Nós temos já mais né? de 50 pessoas já. São mais de 50. Tá bom. Porque a gente temos 50 e poucos alunos, já chegando aos 60. Agora é porque muita gente estão pedindo mais cursos, às vezes quer estudar teologia, né? Que é bacharel, médio, bacharel. A gente está se organizando para que a gente possa fazer uma sala dessa aí para poder. E professor? São quantos professores no caso? Professor, se a gente for colocar quando for para hoje o professor, só quem está dando aula sou eu, né? Pronto, que dou aula, você que tá dando as capelania, Juiz de Paz Eclesiástica. Mas a gente vai ter que ampliar, vai ter que ter mais de 5 professores. Tá aqui porque formado em teologia vai ter para dar os cursos básicos, médio, bacharel, enfim. A gente vai se organizando porque cada uma plataforma, vamos dizer isso aí, a gente tem que ter mais pessoas para ajudar, temos que ter mais professores, tem que ter mais responsabilidade, porque sempre a vai pensando lá na frente, viu? Porque tem que se organizando. Professor, né? Tem que ter, eu tenho falado já com as pessoas aí que pode dar aula, né? Que tem autorização, porque isso aqui é algo sério, né? A gente sabe que também tudo é sério. Além de ser para Deus, ainda é sério, né? Bispo Bruno, vai sair só o áudio aqui, povo de Deus. Bispo Bruno aí tem o dia da igreja dele. O dia da igreja dele tem uns cultos também lá, né? Ele vai só tentar me lembrar quem foi o profeta aí
que Deus tem que conversar com ele para dizer assim, ó, olha, tem que ter ajudador para estar do seu lado. Pessoa para te ajudar a levantar a mão quando for necessário. Você lembra, foi Abraão? Foi o profeta que Deus levantou, né? E que para ser auxiliador foi Arão, né? De Moisés, né? Tá vendo? E Era ali a isso que eu gente tava tentando lembrar, pastor. E a gente sente que naquela obra ali de Moisés era uma obra estreita, né? Um extremo muito grande, né? E não tinha uma aceitação ali do povo querer aceitar Moisés, mas de alguma forma assim Deus falou com Arão, e ali Arão também foi intermédio ali de um povo, né? Coligar com Moisés, e a obra ali foi feita, né? Para a honra e a glória do Senhor, né? Oh, glória a Deus. Tá aí, é isso que eu tava tentando lembrar para te falar, pastor Hélio. Justamente, tá certo? Já pense em colocar ajudador. Sei que você é um professor que tem se esforçado muito. Por que eu tô falando isso, pastor Hélio? Você vai entender agora o mistério de Deus. Nós acabamos de falar sobre a respeito do que Deus vai fazer. Deus vai crescer o teu ministério, né? Na parte do instituto. E aí, quando começar a crescer, tu já vai ter já ali algumas pessoas que você já está instruído para estar ao seu lado, para estar dando aula mais aí, entendeu? Você tá entendendo o que eu estou falando, né? São os seus ajudadores que Deus já está dizendo. Prepara aí os ajudadores, né? E vai precisar. Porque o instituto vai crescer, mano. Com certeza. O instituto vai crescer, viu? Deus está no controle. Tem muita gente que crê e acredita nesse projeto que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, cada dia que passar, né, se aperfeiçoa, conversando com amigos, né, com pessoas também que já têm cursos também. Traga eles para perto de você. É um amigo, é um irmão, é um pastor, é um conhecido. Ei, pastor, vamos aqui tomar um café, né? Aí conversa, varão, e já vai entrando aí no assunto aí do instituto, porque vai crescer. Vai ter uma sede, né? Com certeza vai ter uma sede. Com certeza, né? Nós temos que ter uma sede. Vamos se organizar para o futuro. Futuramente, ano que vem, 2026, nós vamos ter que ter a sede, né? A sede da instituição, porque isso é importante. Às vezes a gente fala do instituto para algumas pessoas de outro estado, a primeira coisa que a pessoa pergunta onde é que fica aí. Eu sabe que hoje tem redes sociais, né? Pesquisa rapidinho, encontra. Algumas pessoas pedem o site, e por isso é que tem que ter tudo isso, porque as pessoas querem acompanhar, outros querem. A gente também faz projeto social, né? Que a instituição não vai ser só dar curso, a gente vai ter os projetos sociais junto à instituição, que é uma instituição que é onde nós vamos estar melhorando, acredito, nos anos que vem aí. Nesse ano ainda de 2025 ainda vai acontecer muita coisa ainda, para a glória de Deus, eu creio em nome de Jesus. As aulas estão acontecendo, né? Qual é o dia que acontece as aulas? Normalmente, quando a gente vai fazer curso, nos primeiros dias do mês, né? 1, 2 ou 3, às vezes nós bota 4, dependendo, porque tem que ser na semana, né? As aulas sempre às 22 horas a 11 horas. Eu estou organizando outra sequência de pessoas, outros novos capelões e capelões que vai estar futuros aí no mês que vem, para a glória de Deus. Tem pessoas de outros estados também que já nos procuram, já tem feito o curso, lá está exercendo aí a sua função. O bispo Bruno aí vai falar o dia da igreja dele, né? O culto, divulgar aí. Falar disso aí agora que eu me lembrei. Divulgar os cultos lá da igreja dele, né? O meu ministério, nós estamos aqui. Me desculpe aí. Eu sempre falo que assim, que eu não prego religião e também não prego placa de igreja, né? Nós estamos aqui numa só fé, numa só união. Hoje está diferente o podcast, viu? É o Bispo Bruno. Bispo Bruno, acabamos esquecendo, mas tem que lembrar. Está acontecendo campanha já na igreja esses dias? Sim, com certeza. Lá nós estamos tendo uma campanha dia de sexta-feira do Salmo 91, onde o poder de Deus tem se manifestado dentro daquele lugar, onde vidas têm sido libertas, famílias têm sido alcançadas, pessoas que estavam em penitenciária foram soltas, testemunho, milagres têm acontecido dentro daquele lugar. Deus tem bradado forte ali naquela campanha dia de sexta-feira, e também a pastora Edileuza também está com uma forte campanha, né? Abacuque ali, a Viva Senhor Tua Obra, ali aos sábados, né? 3 horas da tarde, aonde também tem sido campanha forte, né? Aonde tem uma banda abençoada, né? Tem tocado ali, e Deus tem se movido e se fazer presente. Os cultos lá, você que quer de alguma forma estar nos visitando, né? O endereço de lá é Rua Pedestre 380, Igreja do Poder de Deus, semeando fé, o milagre não cessou, aonde os cultos lá fica situado dia de quarta-feira, a doutrina,
Dia de sexta-feira, culto de trauma e quebra de trauma, de libertação. Dia de sexta-feira. Dia de sábado, a campanha, e domingo, o culto da família. Sinta-se convidado a fazer parte dessa grande obra. Oh, glória, amém. Pastor Hélio, falamos aí do Instituto, falamos aí do Vigilhão 318, e eu quero falar algo aqui agora, né, também, que é muito importante, que eu sei que muitos não perguntam, mas é bom a gente perguntar. A gente que for ali na Praia do Futuro, Bispo Bruno, aí do nada assim encontra o Pastor Hélio. Eu sou vendedor ambulante, né? Olha aí, tá sempre as pessoas às vezes falam assim, tem muitas vezes que muitas pessoas até de outro estado falam assim: pastor, como é que você é pastor, tem igreja? A gente acompanha até você nas redes sociais e a gente se encontra com as pessoas que falam assim: você não era para estar mais trabalhando aqui vendendo nada, não, era para só cuidar da obra e cuidar do povo. Eu digo que realmente era para isso estar acontecendo. Só que o que acontece, né? Nós precisamos, a Bíblia diz que todos nós temos que trabalhar do suor, temos que trabalhar, né, com medo do suor do nosso rosto. A Provérbios, ela vai mencionar a palavra aqui, né, que aquele que não trabalha é melhor que nem começo. Então o que acontece? A gente sabe que a igreja, a gente também, nós temos que trabalhar para a igreja, claro. Paulo disse o seguinte: eu não quero ser pesado a ninguém, eu trabalho de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Então o que acontece? Essa questão, gente, vai chegar um tempo, eu sei que vai chegar um tempo que talvez eu não vá mais trabalhar em praia, mas essa linha de vender camarão, lagosta, eu já tenho muito tempo, ela sempre vai continuar, acredito, na minha vida, né, que a gente vai trabalhar. Eu tenho outro projeto de trabalhar diferente, com camarão e lagosta, porque é algo que ele dá, é muito bom aqui em Fortaleza que tem. Então, eu tô ali na área da Praia do Futuro, nas barracas chiques do Caranguejo, Atlântico, aquele povo todo que vinha à Praia do Futuro pode estar nos procurando aí também. Aí. Comer aquela lagosta grelhada no alho e óleo, na manteiga, no azeite, lagosta, faz na hora, o camarão. O pastor Márcio aí já vai comer já o camarãozinho, lagosta, né? A gente trouxe aí para ele aí. E estamos ali, né? Enquanto Deus não determinar, né, aquilo que a gente tem, muitas vezes a gente diz assim, muitas vezes eu já não queria, mas é aquele que diz: Deus ainda tem algo a fazer naquele lugar, na vida daquele povo, na vida das pessoas que vêm, os turistas que vêm aqui a Fortaleza, o pessoal de fora, aqueles que também já estão, eles são nossos colegas que são conhecidos, né, que são vendedores também. Então eu tenho certeza que se Deus ainda não está, a gente está ali, é porque Ele tem ainda algo a fazer. Aqui a gente prega para alguém, ora por alguém chega para ele oração, a gente dá uma palavra para alguém e sempre tem incentivado, e Deus Ele tem feito algo grande naquele lugar. Então se eu for lá na Praia do Futuro ali, lá para Banduchique, cara, eu vou encontrar o Pastor Hélio. Vou encontrar eu, Olha sempre tô lá. Tá só não tô dia de quarta, mas os outros dias sempre a gente tá, feriado e tudo, mas vai chegar o dia, né? Pois tá aí, glória de Deus. Além de ser um instrutor, professor, pastor, né? Fundador do Vigilhão, do Instituto 318, o pastor ele também trabalha e é ali na Praia do Futuro, né? Vendendo ali seu camarão, a sua lagosta, né? E graças a Deus tem sido uma bênção, né? Então, pastor Hélio, a gente fica muito alegre, feliz de saber que Deus tem abençoado a sua vida, não só a sua, da de Deus, do pastor Bruno, as nossas vidas, né? Eu sei que Deus tem realizado muitos projetos e tem mais para ser realizado ainda. E só para a gente aqui já concluir, pastor Hélio, quais são os projetos futuros aí, né? Não só o senhor, mas ao lado da pastora de Deus tem preparado aí, já tem pensado, já tem alguns projetos aí para surgir aí, pastora de Deus, pastor Hélio e pastora de Deus. Eu tenho, né, além da instituição, né, que a gente tem um projeto, não é só, como eu disse, ela não é uma instituição, além do Vigilhão, a gente tem uns projetos, eu tenho um projeto de abranger não só o Brasil, às vezes quando a gente fala assim de outros países, né, como a África, de outro lugar, às vezes o povo diz, a gente tem gente que até critica, mas o que acontece? A gente tem uns projetos para que em 2026, se Cristo não voltar, né? Porque tudo depender de tudo aquilo. Provérbio 16 vai ser como a Bíblia diz o seguinte, né? O homem convém os planos, mas a resposta vem de Deus. E algo muito... o povo desde ano 2009, desde 99 para 2000, que teve muitas pessoas que já me chamaram para outra área, que é uma área complicada de a gente até falar, mas como líder, como pastor, que é a questão da política, né? Mas a política, ela tem que estar associada, a gente sabe porque é difícil
a questão de política, a questão de parlamentares. Mas o que acontece? Eu observando de lá para cá, eu aprendi lá nos meus pastores para trás, com outras pessoas, que a gente nunca pode envolver a obra de Deus, realmente nós não podemos com política. Mas eu estou vendo uma necessidade que nós, como pessoas, como os pastores, homem de Deus, pessoas, a gente só não pode se deixar levado, não pode ela. Eu acho assim, a Bíblia diz que tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém. E o que acontece? 2026, então a gente está num projeto de entrar como parlamentares aqui pelo estado do Ceará, em defesa até da própria igreja, né? A gente sabe que quem defende a igreja é Cristo. Muitas vezes as pessoas questionam de dizer assim, mas quem defende a igreja é Cristo. Claro, a gente sabe que quem defende a igreja é Cristo, mas Deus levanta pessoas na terra para defender, ter a defesa, entendeu? Para poder, nós vemos nas guerras passadas, sempre tinha até alguém na liderança. Então 2026 está vindo aí, nós vamos ter políticas. Me convidaram? Já me convidaram várias vezes para entrar na política, nunca eu quis entrar, desde o ano 2019. 2026 é o quê? Deputados, é isso? 2026 é para deputado, senador, presidente, tudo. Então o que acontece? Eles já me convidaram várias vezes, algumas pessoas, até partidos já, mas eu nunca quis entrar, não quis me envolver por essa questão, detalhe, que a gente é sempre cristão e ainda ser um líder. E então, pastor, tudo está na mão de Deus, como disse, estou orando a Deus, se for, tudo tem que ser permitido dele, porque ele diz na palavra que tudo é permissão dele. Então, estamos no projeto aqui para 2026, eu estou falando de mim, né? Eu no projeto, crítica, a gente vai levar, a gente tem que estar preparado, muitos levantes, muitas pessoas. Aí outra luta, viu, Barão? Só em pronunciar e falar. E ano passado teve a política para prefeito, né? Eu fiz um vídeo, fiz foto com um candidato que a gente estava apoiando, né? Que é o Matuto da Praia. Foi muito criticado e apontado, porque ele estava dizendo, o povo está dizendo que a gente vai entrar na área da corrupção. E quando a pessoa fala de corrupção, corrupção vai ter em todo canto. Corrupção tem até na igreja. Se nós, como pastor, como líder, não deixar, nós vamos ser corruptos. Porque a corrupção, se não vigiar, a corrupção ela já tem no homem, desde ganância por dinheiro, a ganância, se corromper. Eu não preciso ser um parlamentar, um político, para mim poder ser corrompido, ou para mim poder estar fazendo algo de errado. Então, as pessoas atribuem assim, todo político, a pessoa política é ladrão, ou vai fazer algo de errado, então não precisa ser. Nós vimos aí tantas pessoas que nunca foram políticas, nunca entraram na área da política e que infelizmente faz errado. Então, o que acontece? Nós temos que somente vamos orar a Deus, vigiar. Algumas pessoas falam assim, José foi governador do Egito, mas José foi, claro que foi eleito, uma eleição por Deus. Naquele tempo não existia eleição como hoje nós temos, mas hoje nós vemos outra época, outro tempo, outra nação. Nós vivemos o que? Vivemos em outro tempo, a era da tecnologia. Então é um pouco mais difícil, mas como a palavra de Deus fala, né, que todo um presidente, um governador, um prefeito, todas essas pessoas são autoridades, são levantadas por Deus e permitido por Deus. Glória a Deus. Então aí projetos. Tem algum projeto, pastora de Deus, aí? Que já está preparando aí, já está orando a Deus, né? Tô orando a Deus, não vou pronunciar agora. Eita! Deixa Deus, tem grande surpresa aí chegando. O Senhor está preparando grandes coisas. Oh, glória, eu creio. Então não vou falar agora, deixa. No próximo, quando nós convidar, já tem aí a notícia, né? Notícia para dar de bênçãos, de milagres. Eu creio, em nome de Jesus. Pastor Hélio, pastora de Deus, Bispo Bruno está aqui. A gente agradece muito, tá bom? A presença de vocês aqui, para mim foi uma honra. A gente vai estar aqui, com certeza, abraçando muitas vidas, né? Muitas vidas vão estar vendo, acompanhando, tanto pela manhã, tarde, noite, e vão acompanhar um pouco a história. Eu sempre digo, acompanhe do início até o fim, para poder entender aí nessa história de vida, o que Deus tem feito, o que está fazendo em nome do Senhor Jesus. Declaração final, em nome do Senhor Jesus, pastora de Leusa. Pronto, eu só tenho que agradecer, né, por a oportunidade que foi me concedida, né, fazer esse podcast, né, na tarde desse sábado. Eu tenho só que agradecer. Muito obrigado, né? Sou grata a Deus por tudo que Deus fez, pelo fôlego de vida, pela a sua pessoa, pastor Márcio. Sou grata a Deus por Deus ter colocado o Senhor no meu caminho,
né, através do pastor Hélio. Então sou muito grata a Deus, peço a vossas intercessão, e para você que está aí do outro lado, persevere, continue, confie no Senhor teu Deus e Ele concederá o que deseja o teu coração. Permaneça firme, olhai somente para o autor e consumador da tua fé. Muito obrigado, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Pastor Hélio. Amém. Eu também só tenho a agradecer ao pastor Márcio, né, por esse convite maravilhoso, e creio que muitas pessoas, muitas vidas vão ser edificadas na tarde de um dia desse, e que você tem que só pensar o seguinte: a primeira pessoa que tem que acreditar naquilo que Deus lhe entregou é a gente mesmo, porque os que estão muitos que vão estar do nosso lado vão ter a favor, mas às vezes não vão acreditar no projeto seu. Então, se eu nasci numa cidade chamada Forquilha, tem 29 mil habitantes, chega a quase 30 mil, né? A Forquilha, perto de Sobral. Na época não era nem cidade, né? Considerada cidade agora, era só distrito de Sobral, por isso que nós somos sobralenses. E o que acontece? Então, nasci, na verdade, no meio do mato, no chamado Viração. Na verdade, é interior do interior de Forquilha, é bem interior mesmo. E Deus falava sempre, quando eu ia para os cultos de criança, o que Deus iria fazer. E hoje chegando aonde tem chegado, a gente vê que, assim, como é que Deus cumpre. Às vezes, muitas pessoas dizem assim, às vezes quando a primeira vez disseram assim que alguém profetizou para mim que eu ia andar de avião, eu disse: é impossível, não tenho dinheiro, não tenho condições, viemos de família simples, família que não tem condições, como é que a gente vai andar? Mas Deus já levou, já cumpriu, já andei de avião, já fui para Brasília, fui para São Paulo de avião. Então não desacredite daquilo que Deus faz. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir a promessa. E ainda aquilo que Deus prometeu, Ele ainda vai continuar cumprindo. E ainda tem promessa que ainda vai se cumprir. Então nós estamos só aqui aguardando. Por isso eu quero agradecer a todos tenham uma boa tarde, todos se sentem abraçados por Deus. Siga nós lá nas redes sociais também. Verdade. Nos ajude. Siga lá no nosso Instagram. Nós temos o Instagram pessoal, né, que a gente fez agora, o Instagram Deputado Estadual 2026. Também o Instagram meu pessoal que eu estou falando. Vamos falar lá sobre muitos projetos que a gente vai ter. E também sobre o Instagram da rádio, que é a Rádio Gospel 318 Oficial. Por isso eu sou grato à pastora Elius que está me acompanhando aqui, o Bispo Bruno Soares, o Senhor, o pastor Márcio de Deus. Que Deus possa abençoar esse podcast com Jesus e que muitas pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, povo de Deus. Tá com Jesus, tá no podcast.